transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. No programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Juliana Aureliana Leal. Ela é terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental pela Unifesp. Realiza atendimento em saúde mental direcionado à psiquiatria e também à dependência química, na enfermaria Unidade Feminina para o tratamento de dependentes químicos da Unidade Pesquisa em Álcool e Drogas da Uniad em São Bernardo do Campo. É muito importante que a gente faça essas referências, porque esse é um tratamento de fácil acesso e vocês vão entender durante o nosso bate-papo. Agradecemos a participação de todos vocês, assinantes que tiram as suas dúvidas. Entrem em contato conosco através do e-mail programa.abc@netservicos.com.br e pela linha, nosso hotline 11 28 18 17 00, para tirar suas dúvidas. E continuem, porque é muito, muito importante mesmo, não só a sua participação, como também entrar em contato com os nossos convidados. E aí, se você não sabe qual é a função de um terapeuta ocupacional nesse processo de, realmente, nesse processo de educação, de recuperação para um dependente, você vai saber, e principalmente com mulheres que têm mais habilidades, mas a doutora vai explicar como é que é essa funcionabilidade. Obrigado pela presença, Juliana. Imagina, obrigada a você. Eu sei que falar sobre essa área, que é uma das poucas ferramentas exploradas de tantas outras que dá subsídio à recuperação do dependente, num processo difícil e contínuo, que vai por longos anos, e você trabalha na área feminina. Isso, atualmente eu trabalho com mulheres, né, com dependência química, né, que é uma área aí que é bastante importante e muitas vezes vista de forma muito misturada, né, é muito difícil encontrar um serviço que atenda elas de forma separada, né? E eu tive muita sorte de poder estar trabalhando com elas de uma forma mais individualizada. Mas vocês também têm um terapeuta ocupacional para a ala masculina? Sim, sim, sim. Lá onde eu trabalho, nós temos as outras terapeutas ocupacionais, que são responsáveis pela unidade masculina, porque não tem como a gente fazer o atendimento de uma forma muito misturada, né? Então a gente acaba ficando responsável mais por uma ala ou outra, mas na verdade a gente é uma grande equipe, não tem como a gente dividir, separar totalmente, estamos sempre, né, nos comunicando, a gente fala que a gente tem quase que um setor lá dentro já estruturado, e é muito bom você também ter essa troca com a outra unidade, com que a gente chama dos meninos e as meninas, sempre é uma interlocução entre os dois lugares, né, porque a gente está num espaço físico um pouquinho separado, mas estamos sempre juntos, né? Não tem como a gente separar 100%. Para que, assim, para que eu entenda, para que o assinante também entenda, nós vamos dividir essa colocação em 2 momentos. O primeiro, o que vem a ser um terapeuta ocupacional e as áreas. Depois eu vou perguntar
qual a diferença da feminina e do masculino? Então, por hora, qual é a função e quais as áreas que vocês atuam? Bom, terapeuta ocupacional, na verdade, é uma formação acadêmica, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Você é terapeuta ocupacional? Falam, nossa, o que é isso, né? Ocupação de tempo, enfim, né? Não, nós temos uma graduação, né? Nós, eu digo, nós terapeutas ocupacionais, podemos atuar em várias áreas diferentes, né? Tanto a área física quanto a área de reabilitação mais neurológica, enfim, ou na saúde mental também, no caso, como foi a minha escolha, a minha especialização. O público atendido vai depender muito de cada área, de cada necessidade de cada paciente, né? Então, a terapia ocupacional, ela vem para lidar aí com as dificuldades que aquele sujeito tem, que aquela pessoa vai ter, né, em relação ou a uma situação anterior da vida dela, ou até uma situação que já possa ter vindo aí desde o nascimento, enfim, com crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, ou pessoas que já têm uma doença que já é, né, uma condição que já é pré-existente. No meu caso, eu trabalho com a parte de saúde mental, que é a parte principalmente com álcool e drogas, né, que aí é uma coisa que a gente fala que é mais ao longo da vida que a gente vai trabalhando isso, e eles acabam chegando para a gente, infelizmente, após o início do problema, enfim. Vai ser uma reeducação. Assim, outras áreas que você já atuou, uma vez que são doenças em decorrência, algumas às vezes até de nascença, outras em decorrência da própria vida, como uma paralisia, coisa parecida, outras síndromes. Quais as áreas que você já atuou? Quando a gente faz a faculdade, a gente passa por 3 principais áreas, né? Que são a área física, então a área motora, que lida mais com terapias de mão, pessoas que têm mais comprometimento, às vezes, em movimentações. A gente fala principalmente movimentação fina, que são aqueles... Coordenação fina, de fazer as coisas mais delicadas do dia a dia, né? Tem a parte neurológica, que é essa das crianças. Eu, por exemplo, tive a experiência de trabalhar com crianças e adolescentes com autismo já, mas aí já entra um pouquinho mais na parte de saúde mental, porque é uma coisa um pouquinho mais específica, apesar de não ser uma doença, né, que se descobre logo cedo, né, que a gente trata logo cedo, mas tem muitos terapeutas ocupacionais que trabalham com idosos também, né, em vários centros de saúde como um todo. Na TO, assim, na terapia ocupacional, tem uma área que há mais necessidade da mão de obra de vocês? Na verdade, assim, eu percebo que na saúde mental tem crescido bastante a necessidade, né? Então, principalmente com as criações dos CAPs, dos programas de saúde da família, isso tem sido mais exigido de nós, terapeutas ocupacionais. Mas as outras áreas também são áreas que permitem muito a nossa atuação. São áreas que necessitam muito, né, da nossa estrutura também. Porque a gente está ali no dia a dia, vai cuidar ali do paciente como um todo, né? A gente vai pensar na rotina, vai pensar em como é que ele faz as coisas no dia a dia dele, ele vai organizar um cotidiano mesmo. A gente trabalha com o fazer humano, né? Então, tudo que a gente faz no dia a dia a gente chama de atividade. Então, a terapia ocupacional entra nesse sentido, nessa área. E na preparação de vocês, assim, quando profissionais ou mesmo nos estágios, já existe essa predisposição ou vocação da área? Porque às vezes eu ouço falar assim, né, eu quero trabalhar com autista, eu quero trabalhar com garotos que têm a síndrome de Down. Eu quero trabalhar, que nem a área da adicção é uma área, ela é diferente, porque é uma coisa que o sujeito é para trazê-lo de volta, resgatar a autoestima, habilidades, enfim, um redescobrimento. Vocês, assim, você encontrou no seu meio, ou você mesma, de falar, não, é só essa área, ou vocês estão abertas para qualquer área? Na verdade, quando a gente se forma, eu brinco muito que a gente se forma que nem médico generalista, né? Um clínico geral. A gente tem um fundamento que ele é igual para todas as áreas de terapia ocupacional que você vai trabalhar.
né? Porque são os objetivos e os princípios, os fundamentos da profissão, né? Que é esse fazer humano. Mas, quando você se trata de áreas mais específicas, então aí você vai partir para as especializações, né? No meu caso, por um gosto meu próprio, eu fui escolher a saúde mental, que era a minha parte de interesse, né? E dependência química também foi uma coisa que sempre, para mim, sempre me chamou a atenção. Então, por ser uma área de interesse, eu resolvi estudar mais, me aprofundar mais e levar a minha carreira nesse sentido, né? Correto. Tá, agora eu gostaria de saber a diferença, uma vez que você trabalha na área feminina, quais as habilidades que elege, ou como você disse, são pequenas modificações ou trabalhos, o que distou, o que é diferente de uma ala para outra? Olha, é muito interessante isso, porque, em geral, os locais de atendimentos, né, são geralmente locais de atendimentos mistos, né? Então, se atende dependência química, no caso da dependência química, enfermarias mistas, né, que a gente fala de masculino e feminino. E, né, esse trabalho atual que eu estou lá no Uniad, as enfermarias são separadas fisicamente, né? Então tem uma ala masculina e uma ala feminina. Tem coisas que são muito particulares das mulheres mesmo, né? Então a questão do autocuidado, da autoestima, não que nos homens isso não esteja presente, mas na mulher isso fica um pouquinho mais exacerbado e às vezes isso é um caminho até para poder se aproximar delas, né? Porque muitas vezes elas esquecem disso, né? São os papéis sociais que elas têm no dia a dia, né? Que foram deixados para trás. Então, o papel de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar do próprio corpo, né? A gente trabalha bastante a questão da educação sexual como um todo, da sexualidade, da questão da estima, de cuidados com a saúde em geral, que às vezes são muito particulares de mulher mesmo, né? Então a gente consegue aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. Uma reeducação de hábitos? Na verdade, assim, a gente fala que os hábitos, eles já existem. Às vezes eles não são muito praticados, né? Principalmente na dicção. Com certeza, né? Então a gente fala que é muito importante os horários, muito importante a rotina ser restabelecida, ou até estabelecida, porque muitas vezes essas pessoas vêm com rotinas que não tinham rotinas antes, né? Desde muito pequeno sempre tiveram lacunas aí muito importantes na formação que não permitiam que se conseguissem se colocar de uma forma que o dia a dia ficasse mais organizado, né? Então, dentro das enfermarias a gente consegue estruturar um pouquinho mais os horários, né? Trabalhar essa questão do coletivo, trabalhar essa questão da individualidade, porém com respeito, com limite dentro de estar com outras pessoas, de poder respeitar, né? Então, olha, eu estou vestindo uma roupa que eu não quero, eu estou comendo uma comida que eu não gosto, não estou dormindo na cama que eu quero, tenho que dividir o meu quarto, mas e aí? Como que é lá fora, né? Isso pode ser ruim naquele momento, mas é importante que a gente consiga estabelecer alguns limites, algumas rotinas, não como medidas punitivas, mas mais como medidas organizadoras, né? E aí acaba funcionando muito bem, elas acabam entrando na rotina, estabelecendo uma rotina que para elas são muito saudáveis e a gente espera que elas levem isso depois na continuidade de tratamento depois da alta. Isso não serve só para as mulheres, serve para os homens também, mas a gente percebe como isso é importante. Por exemplo, né? Juliana, você está fazendo uma colocação que eu vejo um papel até mais distinto do terapeuta, não necessariamente ocupacional. Uhum. Você atua com outros profissionais nesse momento. Qual é a dinâmica para envolver, para que elas falem o seu dia a dia e vocês possam adequar, motivando ou reforçando esse ou não ou outro tratamento? Com quem mais você atua para fazer essa dinâmica dessas conversas emergirem? Nós somos uma equipe multidisciplinar, né? Então temos os terapeutas ocupacionais, temos psicólogos, assistentes sociais, os psiquiatras, né? Enfim, temos uma equipe, né, toda voltada para o atendimento desses pacientes e nós estamos sempre com aquele objetivo, que é aquele foco do tratamento. Então, eu acho que é uma interlocução entre as
as profissões que é muito importante. Acho que sozinho a gente tem nossos objetivos, os nossos, né, fundamentos de cada profissão, mas funcionar em equipe é uma coisa muito rica, porque você vai complementando o trabalho. Então, isso não é um papel só do terapeuta ocupacional lá dentro, isso é um papel de todos que estão lidando com os pacientes lá. A enfermagem tem um papel muito importante também, porque são eles que vão estar ali no tempo inteiro, 24 horas por dia, né, com os pacientes. Agora, tem os momentos mais específicos, que são da terapia ocupacional mesmo, que são os grupos, os atendimentos individuais, mas isso também cabe às outras especialidades, né? No caso das atividades individual e em grupo, no seu caso, na sua função, quais as atividades que você exerceria num grupo e individual? Você, como terapeuta. Lá a gente visa um atendimento grupal até por uma questão dessa questão social, né? Da gente poder trabalhar bastante essa questão social. O atendimento em grupo ele é muito rico, porque apesar de eu não estar, talvez não possa ter a mesma história de vida, eu não ter o mesmo repertório social que aquela outra pessoa tenha, alguma coisa que uma pessoa nada a ver, talvez que a gente acha que não tenha nada a ver com a gente fale, e para a gente pode ser uma coisa que de repente fala, poxa. Então, o grupo ele é muito rico por isso. Então, o grupo de terapia ocupacional, a gente geralmente leva um grupo de meninas, isso no caso, estou falando especificamente da terapia ocupacional lá onde eu trabalho. É um grupo que a gente leva até a sala de terapia ocupacional, onde lá elas vão desenvolver habilidades, né? Vão poder expressar o desejo, poder redescobrir ou até descobrir coisas legais, os talentos delas, né? Como, por exemplo, essas atividades práticas, quais as que você teria dentro da oficina? Práticas, na verdade, a gente tem a escolha delas, a gente trabalha muito o desejo. E né? quais seriam as opções que elas poderiam ter dentro das escolhas? A gente tem um armário cheio de atividades e a gente abre esse armário e fala assim, o mundo está aqui para vocês. Né? Vamos tentar resgatar alguma coisa do passado, vamos tentar descobrir alguma coisa nova. Então, aí entram as atividades que a gente chama de atividades manuais, né? Que isso serve também para atendimento individual. O que vai diferenciar é se você tem um paciente que, às vezes, precisa de um pouquinho de mais atenção individualizada ou está com uma questão um pouquinho mais delicada que você precisa atender individualmente. Mas o princípio mesmo do atendimento em terapia ocupacional, ele vai ser esse, vai ser trabalhar o prazer, vai ser trabalhar o desejo e ele poder fazer uma escolha, né? E uma escolha saudável, porque a gente está tirando, entre aspas, aquele prazer da droga e está colocando o quê no lugar? E, né? por exemplo, dentro desse armário que você disse, escolha, se identifique com as coisas, os objetos. Quais coisas que poderiam estar dentro desse armário? Olha, sai de tudo dali, viu? Na Rato, verdade, barato. olha, isso a gente espera que não, porque principalmente as mulheres morrem de medo, né? A gente costuma ser bem cuidadoso. Então não é bem de tudo. Não, mas assim, a gente tem alguns materiais que a gente percebe que são Lúdicos. de uso mais comuns, então são peças para produção de atividades manuais mesmo, então artesanatos, materiais para artesanatos, tintas, peças em madeira, quadros, mosaico, enfim. Mas tem aquelas pessoas que realmente não se identificam com nada, que a gente vai buscar em outras coisas o fazer para elas, né? Porque para a terapia ocupacional, a atividade é tudo que a gente faz no dia a dia. Então, às vezes, ela redescobrir estar em grupo, poder aguentar ficar lá 1h30 sentada, escutando, né? Que é uma coisa que às vezes ela não conseguia fazer antes, isso a gente já considera como uma atividade. Então, a atividade é tudo que a gente faz, né? Então, a gente tem um armário que é colorido, que é aberto para elas escolherem, tem as revistas, enfim, tem tudo. Isso serve também para os homens, não é só para as mulheres, isso serve na terapia ocupacional como um todo, mas a gente respeita muito o desejo do paciente, né? Elas têm, assim, alguma coisa comum de abrir esse armário e tem a preferência? Tem, né? As mulheres geralmente adoram a pintura, adoram se expressar com bijuterias, né? De uma forma mais colorida, né? Então, elas buscam atividades que expressem mais essa questão artística, né? Então, e teria alguém para ajudar, auxiliar? Vamos dizer que uma se interessa para fazer
um trabalho desse. No caso, quando você fala que se interessa por bijuterias, é para ela montar a bijuteria, é isso? Sim, ela que vai muitos montar casos, sim. o mosaico, ela que vai fazer uma peça? Isso. E teria assim, os utensílios? A gente oferece o material, né? A gente fala que a gente não é professor lá dentro. Na verdade, muitas vezes as outras pacientes que ensinam também, ajudam a ensinar uma técnica. Nós, durante a nossa graduação, nós terapeutas ocupacionais, a gente aprende algumas coisas, mas muitas coisas que a gente aprende até com os próprios pacientes, né? Então, isso vai depender da habilidade de cada terapeuta. Mas, especificamente, de alguma atividade manual, alguma coisa específica que você queira fazer, vamos supor um mosaico, se eu sei fazer o mosaico, eu vou ensinar, a gente tem um passo a passo, a gente tem as etapas para realizar aquela atividade, para que aquilo não vire uma bola de neve no fim, para ela poder dar certo. Mas, enfim, não é uma coisa específica, não é como se fosse um curso, uma oficina de aprendizagem. Elas vão, muitas vezes, experimentando aquilo que elas estão fazendo. Vão se descobrindo. Vão se descobrindo. Então, eu falo que eu nunca vou escolher para elas o que elas vão fazer. Quem escolhe são elas, que cor que vai ser, de que forma que vai ser feito. Isso aí é uma coisa que elas vão descobrir. Eu vou estar ali para dar um suporte. E ali você descobre também até onde que elas têm esse espírito de Sim. solidariedade, Sim. onde que ela se doa mais ao próximo, o egoísmo. Isso vocês trabalham depois? Se percebe isso no grupo? Você ficou um pouco escondidinha, timidez, porque que não se expõe, porque não se explora. Assim, com a terapia, o que você visa nessa dinâmica no grupo? Então, apesar de estar num grupo, é muito individual, né? A gente não pode caracterizar um grupo como uma coisa muito fechada, porque cada pessoa que está ali, ela está num momento diferente. Apesar das vezes elas estarem todas internadas para um tratamento de uma determinada, né? Enfim, estão todas internadas ali por conta de dependência química. Cada uma tem uma vida diferente, então cada uma está num momento da internação, né? Então, tem umas que entraram num dia anterior e outras que já estão há 20, 30 dias lá dentro. Então, é muito individualizado esse processo. Então, as devolutivas geralmente são feitas no final do grupo mesmo, porque a gente fala que ali é um grupo, elas estão juntas, né? Então, é para a gente trabalhar essa questão do social mesmo também e poder falar dentro da medida do que elas conseguirem, no tempo que elas conseguirem, poderem se expor. Às vezes, a própria atividade manual é a expressão que elas têm, e às vezes é o verbal. Então, depende muito de cada um, né? Tem algumas que falam bastante, colocam para fora, gostam de dividir com o grupo, e tem outras que são mais reservadas. Essas que são mais reservadas, a gente fica um pouco mais atenta para perceber se não precisa ou não de um apoio, cutucãozinho a mais para poder... E o tempo que essas moças ficam lá? Olha, lá é uma internação de 30 a 45 dias, em média, mas vai depender também de cada caso. Lá é uma enfermaria de atendimento voluntário, né? Então, as pacientes que estão lá foram pacientes que chegaram lá de uma forma a quererem se tratar. Então, a gente fala que a gente faz de tudo para elas permanecerem todo o tratamento. E tem sido muito positivo esse tipo de atenção, porque... a maioria delas ficam. Elas vão direta lá ou vêm por encaminhamento do SUS? Elas vêm pelo encaminhamento. Elas passam por uma consulta, né? Geralmente ou no hospital, no posto de saúde, ou no médico particular, muitas vezes. Eles que acabam encaminhando. Né? E eles encaminham. A gente tem um protocolo lá para receber na enfermaria, temos as vagas disponíveis, pede-se para preencher a ficha, né? Para ver se tem mesmo um critério para internação lá dentro, é feita uma avaliação isso pelos médicos e pelos assistentes sociais, enfim, e tendo os critérios, elas são aceitas lá e estão lá voluntariamente, e a gente tenta trabalhar isso o tempo inteiro com elas, né, que elas estão ali porque elas desejam para o uso, enfim, e desejam mudar, fazer daquele momento um novo recomeço. Um aprendizado para que se beneficie, porque é um momento único. Isso. Pode ser único. Que bom. A gente espera que seja único, né? A gente torce para isso, a gente trabalha numa equipe que a gente tenta ao máximo fazer com que isso Maravilha. seja... Nós vamos continuar, nós vamos fazer nosso pequeno intervalo, a gente já volta. Só um minutinho. Um carpinteiro, um homem simples, a
apaixonado por uma obra, uma missão, perdoar meus pecados. Fui constrangido por tanto amor, Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Sou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência já de particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a doutora Juliana Aureliana Leal, falando sobre terapia ocupacional no processo da recuperação da dependência química. E ela está nos dizendo a profissão dela, até onde se estende nesse processo.
E há muita confusão entre esse termo. E se você, assinante, tiver também algumas dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pela nossa linha, pelo nosso hotline 11 28 18 17 00 e tire suas dúvidas. Eu estou tirando. Por exemplo, vou perguntar agora, não é? Existe dentro do programa governamental que o SUS ofereça esse tratamento? Tem profissionais que trabalham como terapeutas ocupacional? Sim, sim, na verdade nós somos somos uma classe de trabalhadores, né? Temos um sindicato, enfim, que rege aí a nossa profissão, então somos profissionais. Por exemplo, não dá para você contratar um enfermeiro num lugar de um médico, assim como não dá para você contratar qualquer outro profissional no lugar de um terapeuta ocupacional, né? Então, hoje o SUS, ainda bem, né, a gente fala que o Sistema Único de Saúde está abraçando isso, está abraçando cada vez mais a profissão, está dando cada vez mais importância e mais espaço para a gente poder trabalhar nesse sentido, né? Então, principalmente com a abertura dos novos CAPs, tem CAPs que tem lugares, né, os CAPs principalmente, dependendo da quantidade de população, você tem a obrigatoriedade de ter um terapeuta ocupacional na equipe. Então, são atendimentos públicos, né, que estão aí para qualquer pessoa que venha necessitar do serviço, a gente está à disposição. Temos agora, né, a questão também dos planos de saúde, também que agora entrou a terapia ocupacional, mas o SUS é uma coisa que tem sim a oportunidade de fazer terapia ocupacional de graça. No plano de saúde, no caso, quais dificuldades que a família procuraria, porque é uma coisa nova, como você está dizendo, uma família procurar um terapeuta ocupacional, é meio de luxo falar, estou levando meu filho à terapia ocupacional. No caso, se você já recebeu pacientes assim, ou tem amigas que recebam, que tipo de atendimento, de público que vocês teriam? Olha, no plano de saúde ainda é uma coisa muito nova e ainda é muito escasso, isso ainda está muito no começo, né? Os atendimentos ainda são muito... O plano de saúde cobre muito poucos atendimentos ao longo do ano. E a gente fala que o tratamento em terapia ocupacional ele é um tratamento contínuo, né? Então, já foi um avanço muito grande, né? Então, com essas melhoras aí que tenham ocorrido nos planos de saúde, isso tem sido um facilitador para esses pacientes poderem chegar até nós. Eles geralmente estão mais focados na área de atendimento de reabilitação física, né? Isso é uma parte que eu percebo que fica como um atendimento mais dos planos de saúde. Mas esperamos que todas as pessoas que têm um plano de saúde, quem sabe, independente do problema que ela venha a ter, né, de que qualquer coisa que aconteça com ela, que ela possa ser atendida por um terapeuta ocupacional. É interessante, e provavelmente junto com o fisioterapeuta. Tem o fisioterapeuta, entrou a fonoaudiologia, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, eles entraram dentro dos atendimentos dos planos de saúde, né? E parece que até esses dias agora que foi feito um prazo para atendimento, limite máximo de atendimentos, não de número de atendimentos, mas de espera para o atendimento, saiu esses dias na televisão. Terapia ocupacional está num deles, né? Você tem um tempo máximo para ser atendido por um terapeuta ocupacional, senão o plano de saúde tem que te encaminhar aí para um outro terapeuta ocupacional, ele tem que te abraçar aí nesse sentido. Mas ainda é uma coisa muito nova dentro dos planos de saúde. Muito bom, mas já é como você falou, está abrindo-se portas. Com certeza. Vamos ver aqui se a nossa plateia tem alguém que queira fazer uma pergunta? Pois não, vamos lá. Oi, meu nome é Antônia. Então, dentro da terapia ocupacional, o que a família ou os amigos, ou os dois juntos, né, pode estar colaborando ou ajudando o dependente? Muito, 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 muito. Porque a gente fala que o dependente, ele não é uma pessoa que está ali sozinha, né? Ele tem ou os amigos, ou ele tem uma família que está ali por ele, né? E ele adoecendo, a família e as pessoas próximas adoecem junto também, né? Então, é muito importante que eles façam
parte do processo de recuperação dessas pessoas. Então, a gente tenta ao máximo abraçar essas famílias e trazê-las ao máximo, mais perto possível do tratamento, para que conheçam, saibam que é uma doença, que muitas vezes elas não sabem, para que saibam a necessidade, a importância que elas têm até no próprio processo terapêutico, porque aqueles pacientes ficam com a gente um período, a gente conhece eles a partir do momento que eles entram para serem internados conosco, mas eles vão sair, vão voltar para casa, né? Então, quais as diferenças, né? Como é que pode isso ser diferente ali no dia a dia? O que tem que mudar para que ele volte e se mantenha abstinente, que ele se mantenha bem e dê continuidade no tratamento? A família tem um papel essencial e a família também deve se cuidar, deve se tratar junto, né? A gente fala muito lá dos grupos de apoio, né? Dos 12 passos, do amor exigente. A gente pede muito que a família tenha participação nesses grupos e lá nós também temos os atendimentos de família. Tá bom? Respondeu, Antônia? Sim. Mas eu vou continuar explorando a pergunta dela, que eu achei ótima. Mas quais as atividades que vocês dariam? Porque a gente sabe que normalmente dentro da família do adicto existe muito da incompatibilidade. O ressentimento não é trabalhado, Sim. porque normalmente o familiar, às vezes o irmão, ou o próprio pai, um ente querido mesmo, se sente lesado com o usuário no decorrer do tempo da sua adicção. E acabam ficando um separado do outro. Uhum. E nessa dinâmica para reaproximá-los e que traga o sentimento de volta, o perdão, para que eles se entendam melhor, que atividades que vocês poderiam incluir com essa dinâmica de envolvimento? Aí eu acho que entra muito também o trabalho em equipe, né? Porque isso não é focado só na terapia ocupacional, isso é focado no atendimento como um todo. Isso são coisas que aparecem no dia a dia, né? Aquela pessoa está ali, chega sem a confiança dos pais, muitas vezes são levadas a fazer um tratamento, né, de uma forma, ou eu faço isso ou eu estou fora da minha família, enfim. Então, são coisas que são muito delicadas de serem trabalhadas. Eu acho que a base de tudo está na educação. Quando a gente consegue ensinar para essa família, consegue, não no sentido de ensino, mas consegue aproximar um pouquinho, fazer com que eles entendam melhor o que aquele parente deles, o que aquele familiar deles está passando, que também é um sofrimento, que é uma doença, que precisa de atenção, precisa de cuidados, né? Então, acho que quanto mais a família puder saber sobre isso e quanto mais o paciente puder também saber sobre o estado dele, eu acho que isso é enriquecedor. As atividades, elas vão variar muito, né? A gente trabalha em momentos muito separados. Tem aquele trabalho em separado de falar, olha, talvez você não tenha que esperar da sua família isso tão rápido, porque isso é um processo, né? A internação não vai mudar a sua vida, você vai sair daqui e amanhã você vai ter a confiança plena da sua família, porque geralmente são anos de uma doença que culminaram muitas vezes em falta de confiança, enfim, de afastamentos, de brigas, e que esse processo demora um certo tempo para ser resolvido, assim, ou enfim, para eles serem aproximados. Mas a gente trabalha muito em cima disso, então a gente prioriza muito o atendimento com os familiares no sentido de poder aproximá-los, né? Na visita a gente pode acompanhá-los, a gente pode, se tem alguma família com alguma questão mais difícil, uma dificuldade maior, a gente pede para que venha, para que converse, eles participam de grupos, eles são orientados, né? E assim como os pacientes também. E aí tem esse momento do encontro deles que a gente também vai trabalhar aquilo que vai surgindo. Não tem como fazer separado. Eu acho interessante essa colocação desse suporte, porque eu continuo ainda vendo um papel do terapeuta ocupacional como um intermediário, como um facilitador do entendimento do próprio programa. Que muitas vezes isso dentro do programa do Amor Exigente dos 12 Passos, quem normalmente faz o Cicerone ou Relações Públicas, que eu vejo mais em Relações Públicas, dar as boas-vindas, apresentar, trocar telefone, ligar, se preocupar, veio, não veio, porque, como é que você está, como é que você está desenvolvendo com o seu ente, com o seu dependente.
e trazer essa família para o grupo para que ela tenha referências dos pais, dos casais que já encontraram uma solução mais eficiente, um diálogo, reestruturou, já se reestruturaram, já existe uma facilidade. Então veja assim, que vocês, nesse posicionamento, está sendo como intermediário de fazer a família entender, que não necessariamente que vocês teriam essa pessoa dentro do grupo, não é? Porque às vezes o terapeuta fica na dele, esperando o paciente, e não tem essa relação pública, esse que envolve, que traz, vê essa dinâmica. É isso que eu estou vendo de diferente entre a família e o paciente, de trazê-lo, de envolver junto dos outros, não é? Porque no caso, se você traz dentro do grupo, tem os outros profissionais. Sim, sim. E você também participa. Eu não participo especificamente do grupo de famílias, não neste local de trabalho, mas assim, durante a minha formação eu tive formação também em atendimento com famílias. Estou em momentos mais próximos, assim, durante a visita, que já é o momento que eles já saíram do grupo, os pacientes estão sendo preparados para ser, geralmente eu estou com eles no momento que eles estão sendo preparados para serem levados para a visita, então tem aquela coisa, minha mãe veio, meu pai não veio, meu esposo não veio, enfim, né? E a gente passa um momento juntos ali, né? Então, a gente vê como é que eles estão lidando ali naquele espaço de visita, naquele espaço de reencontro, o que tem ali que a gente precisa talvez sentar junto e conversar mesmo, né? Então tem esse diálogo que é muito importante da equipe como um todo, da gente estar integrado. Trocar ideias isso, exatamente. Desse ou do outro paciente. E o grupo é muito rico, né? Porque às vezes aquela família que chega ali com uma ideia diferente pode escutar de uma família que já está um pouquinho mais tempo, que tem um pouquinho mais de esclarecimento sobre a situação em que o familiar está vivendo. Isso serve também para eles, né, como uma educação. Eu acho que é um grupo que é muito importante de acontecer, porque eles dividem as experiências, que nem sempre são iguais, mas que, né, você fala, poxa, eu nunca parei para pensar que eu podia fazer tal coisa, né? Eu nunca parei para pensar que eu podia agir assim com meu filho, ou com, enfim, com meu esposo, minha esposa. Então, é muito rico. Eu acho que a família tem um papel muito importante no tratamento. Não, sem dúvida. Aliás, eu fiz um artigo no final do ano para Revistas Anônimos que eu digo, a porta da saída é a família e a porta da entrada também é a família. Sem a família ela é a que mais pesa na recuperação. É tudo, porque são as referências. Sim. Tem um estudo do Viktor Frankl, que ele é um psicanalista do tempo da guerra, e a visão dele, franquiana, Viktor Frankl tem essa visão de a vida ter um sentido e buscar esse sentido para cada pessoa. E em alguns estudos dos prisioneiros de Auschwitz, naquele tempo que foram reclusos, separado o pai, a mãe, os filhos, as pessoas que sobrevivem dentro desses campos nazistas são exatamente aqueles que têm a esperança de encontrar no Natal a esposa com o filho. Aqueles que não têm um elo afetivo, não têm esse vínculo parental, são os primeiros a morrerem. E aqueles que têm, então, a família, o afeto, o amor, ainda é a estrutura que o ser humano acredita. Tanto é que você vê, por exemplo, um usuário que a gente sabe que acaba sendo marginalizado, indo preso. Quem que vai vê-lo? Que amigo? Quem é o melhor amigo desse jovem? É a mãe, que às vezes nem o pai. Um ou outro caso, mas a mãe... então esse vínculo, ele acredita, alguém acredita em mim. Ainda a mãe ainda é essa porta dessa passagem de resgatar a esperança para esse filho. Então o amor ainda é tudo, não é? Muito importante, são os nossos, a gente fala que os nossos grandes aliados, né? Por isso que a gente visa tanto a educação para eles, porque muitas vezes tem essa questão, né? Meu filho usa droga, tem essa marginalização ainda, né? Disso tudo. Apesar do amor, ainda tem esse desconhecimento, né? De que é uma doença, que tem tratamento, que precisa, que ela não tem cura, mas que ela tem um tratamento que a pessoa pode viver bem, que ela precisa desse suporte,
né? Então, eu acho que a educação para a família é muito importante, porque são eles que vão estar ali. A gente vai ficar um período, né? A gente deseja que o paciente continue o tratamento depois, a gente incentiva isso, mas a garantia mesmo são aquelas pessoas que vão conviver, que são do convívio dele, né? Você tem algum caso assim interessante de resgatar a autoestima ou essa redescoberta, uma repaginação nessa vida de um paciente seu? É muito comum, falando em mulheres, no caso, elas retomarem um papel que elas perdem ao longo do desenrolar da dependência delas, que é o papel daquela mulher, esposa, dona de casa, que cuida dos filhos, que cuida da família, que é esposa, né? Porque não, a gente tem esse costume de falar no Brasil que a mulher cuida de casa e o homem trabalha, né? Mas, apesar disso não ser uma coisa que é uma regra, mas isso ainda aparece bastante, né? Então, tem aquela mulher lá que fala, nossa, faz tanto tempo que eu não cozinho para o meu marido, que eu não cozinho para os meus filhos. Nossa, eu fiz uma atividade hoje, eu vou dar isso para minha família. Então, elas começam a resgatar esses papéis, elas começam a reiterar isso na vida delas de uma forma muito interessante. Então, isso às vezes aproxima muito, né? Então, você está devolvendo para aquela pessoa, está dizendo para ela assim, você é capaz de voltar a fazer aquilo e aquilo é saudável para você, né? Invista nisso. Faça cozinha mesmo, se tiver que ir dar uma volta no shopping com as crianças, ir num parque, vá. A gente estimula muito isso, né? Fala assim, você tem que se arrumar, tem que ir lá, vai no cabeleireiro, vamos fazer a unha, vamos se cuidar. Porque isso é importante, porque isso faz parte do cotidiano da maioria das mulheres. Isso não só das mulheres, né? Isso pode acontecer ao contrário também. Mas isso é uma coisa que acontece muito, o resgate do papel delas dentro da família, né? O lugar que elas não tinham, que elas passam a ocupar novamente. Sem dúvida, é muito interessante esse papel na dinâmica, ver a família como todos trabalhando, todos cooperando em detrimento de alguma coisa mais saudável, porque isso é um lar, não é? O lar realmente todos têm um papel, todos são investidos desse respeito. Mas o respeito não vem também da ociosidade. Não. É por isso que é importante que os pais sejam modelos e cobrem essas atividades. E onde a gente vê, normalmente na adicção, é os pais se perderem em detrimento de uma pseudo-liberdade, acaba deixando, vai passando, não cobra, é porque tem empregado, porque tem a avó que faz, porque tem o avô, porque tem o tio. E fica todo mundo muito preguiçoso e sem um papel definido. É por aí? A gente fala, por isso que é importante essas rotinas que a gente estabelece dentro de uma internação, né? Porque às vezes isso é um resgate mesmo. Porque às vezes a vida lá fora estava tão perdida, tão sem horário, tão sem estímulos, né? A gente fala como é importante você organizar um dia a dia. Parece uma besteira, né? Você fala ter horário para acordar, ter horário para comer. Maravilha, isso. Né? Isso é uma coisa extremamente importante, porque você organiza o sujeito a estar ali, a cumprir com o papel dele, né? Então, vamos supor, se eu sou mãe, então eu costumava fazer almoço para os meus filhos, essa é a minha responsabilidade, hoje levá-los na escola, então eu vou assumir isso de novo. Se eu sou filha, será que eu não posso ajudar minha mãe a fazer isso? Enfim, elas vão resgatando os papéis que ficaram perdidos. Ou, às vezes, elas precisam ser exemplos para esses filhos. E como que vai dar o exemplo se elas mesmas não conseguem fazer, né? Então, por isso que a gente fala que é muito importante, porque isso faz parte do dia a dia. Independente se você tem uma pessoa que cuida da casa ou não, tem coisas que são os hábitos diários que a gente faz. A gente fala de tomar banho, de horário para comer, de horário de ir para a cama dormir, né, de você saber o que seu filho está vendo ou não na televisão, de poder procurar um médico, não só para as questões psiquiátricas, enfim, mas eu tenho que procurar um ginecologista, eu preciso ir num clínico, eu preciso cuidar da minha saúde. São coisas que muitas vezes elas perdem isso no meio do caminho, né? Isso passa. É verdade. Olha, o nosso bate-papo está muito, muito gostoso. Mas, Juliana, infelizmente acabou o nosso tempo, então eu vou deixar você passar uma
palavra para o nosso assinante. Tá certo. E agradecer a sua presença. Foi muito gostoso, muito agradável. Obrigado Obrigada a mesmo. você. Bom, o que eu tenho para dizer assim, é que quem pudesse beneficiar de terapia ocupacional, que tiver esse serviço à disposição dentro do lugar, que esteja fazendo tratamento, seja ele qual for, que o diálogo é sempre uma coisa que a gente deixa de... É muito importante para nós que seja aberto, porque nós vamos trabalhar com prazer e com desejo de vocês. Então, essa conversa para a gente é muito importante que aconteça. E vamos, né, vamos acreditar que existe o lado positivo e vamos acreditar que tenha as coisas boas que vocês ainda conseguem fazer. A gente acredita muito nisso e é por isso que a gente batalha tanto para a nossa profissão ir para frente. Só uma coisinha bem rápida, minha curiosidade. Eles fazem algumas produções, às vezes, não fazem? Fazem. E aquilo lá fica para quem? A gente deixa a critério deles, mas são deles, são atividades deles. Mas pode vender? Né? Olha, a gente fala que a gente espera que eles não... Se ele quiser vender aquela produção em si que ele fez, ele até pode vender, né? Mas, assim, não é esse papel da terapia ocupacional. A gente não faz coisas para serem vendidas. A gente, às vezes, estimula uma coisa que a pessoa pode aprender, né, e usar aquilo como uma geração de renda depois, né? Tem muita gente que se identifica e fala, aprende a fazer alguma atividade, aprende a fazer alguma coisa, que leva isso para o depois. Tá bom, muito obrigado, porque senão eu vou te explorar e o tempo acabou. Foi muito gostoso esse bate-papo, a gente agradece que vocês acompanharam até agora, façam perguntas, questionem a Juliana pelo e-mail, não é? E nós falamos a vocês que esse programa também tem apoio da Instituição Cláudia Mancio, que dá apoio aos familiares, aos dependentes, também tem o apoio do programa de voluntariado do canal Net Cidade, da Igreja Batista Betel, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda todos os nossos programas, esses adornos bonitos, e da nossa amiga Ângela Trajes Arrigor, da Rua Piauí 999, na Santa Paula. E convidar todos os grupos autônomos de programas 12 Passos que queiram mandar um tema. Nosso programa é um programa democrático que visa a falar sobre todas as compulsões. Então, se você tiver seu tematista, gostaria de explorar um assunto, entre em contato com a gente, que será um grande prazer. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. Fazia estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé. Revela quem és, tu és Emanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és, tu és Emanuel, por mim
bom.